Boa noite a todos, os amigos aqui presentes, os amigos de casa, em especial os nossos queridos amigos do plano espiritual, sempre presentes e atentos à nossa reunião das segundas-feiras, assim como nas demais. Vamos iniciar nossa palestra de hoje com uma prece de acolhimento. E hoje a palavra que me veio logo pela manhã, num texto que eu recebi e consegui refletir bastante, é indignação e indignados. Como nossas vidas, nossa rotina, nosso planeta está sofrendo. Todos nós, todos os dias, temos no nosso pensamento alguma indignação, quer seja pelo social, quer seja pelo profissional, quer seja pela política, quer seja até com os nossos familiares. E quanto mais a indignação nos envolve e nós dividimos essa indignação de uma forma, às vezes, ostensiva com outras pessoas, mais o planeta sofre, mais a comunidade sofre, mais nós sofremos. Que o nosso pensamento de hoje nos faça rever intimamente o que é ficar indignado, aliviar esse nosso pensamento, respeitando, dentro do possível, as dificuldades que as pessoas e os contextos nos fazem ser indignados. Perdoa, Senhor, a nossa não fé na humanidade, a nossa não fé em nós mesmos. Que sejamos mais humildes, mais caridosos, mais benevolentes, mais tolerantes, simplesmente mais humanos. E assim, damos por iniciada a nossa reunião de hoje, pedindo que esse ambiente seja envolvido um abraço fraterno de toda a equipe espiritual que se encontra atrás de cada um de nós, nos envolvendo, nos protegendo, nos intuindo e fazendo com que a mensagem desta semana seja espargida por todos os dias e seja colocada em prática hoje e sempre. Que assim seja. Eu vou começar de pé. Boa noite. Boa noite a todo mundo. E eu sei que o nome que está lá sou eu, mas há 10 minutos combinei com o Ricardo, ele vai me ajudar. A minha esperança, pelo título da palestra, Hipnose Coletiva, era que eu conseguisse hipnotizá-los, deixando uns 40 minutos todo mundo dormindo, todo mundo acordaria super satisfeito com o conteúdo e seria ótimo, mas não se trata disso. E o Ricardo, por favor. Bom, boa noite a todos. De fato, nós decidimos, como acordo, claro, né, que eu fizesse uma abertura sobre o tema de hoje e
E o Mauro vai dar algumas explicações e eu gostaria da participação de todos na medida do possível, né? E esse tema, ele traz uma mensagem muito interessante. E eu faço uma pergunta para todos vocês. Quem é que não deseja ter paz interior? Levanta a mão. Você não deseja? Quem é que não deseja ser feliz? Levanta a mão. Então estou admitindo que todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ter paz interior. Por que a gente não consegue? Ou eu estou enganado? Um intenso desejo acompanha toda a humanidade em todos os tempos. Quer ser feliz. Mas tem um incômodo, um sentimento que não nos permite alcançar. Que é um sentimento de impotência. Verônica, alguma observação? Tá bom. Esse sentimento de impotência nos aprisiona. Esse sentimento de impotência, de não acreditar em nós mesmos, nos aprisiona para sermos felizes. Então, a ignorância nossa sobre como trabalhar para ter a felicidade. Então, como vencer isso, né? Porque nós temos dificuldades, nós temos lutas diárias, justamente para isso. Porque, mesmo que não seja consciente, nós queremos ser felizes. Nós estamos aqui para isso. Então, e aí vem um desânimo, vem um cansaço por essa impotência diante desses quadros de dificuldades. Mesmo que estejamos convictos de que queremos ser felizes, queremos alcançar essa felicidade, pelo menos a felicidade possível neste mundo. E aí vem esse cansaço, esse fracasso. E então muitos de nós acabam desistindo, às vezes até inconscientemente. E o que acontece é que nós desistimos e, em troca, buscamos prazeres imediatos.
Uhum. Sim. Uhum. Principalmente para o pessoal de casa, então, a Verônica citou aí a questão da alegria e da felicidade, né? E é claro que para cada um de nós, a felicidade pode ser de uma forma diferente para outros, né? Mas o que nós estamos aqui querendo ressaltar é que todos nós desejamos viver com alegria, com felicidade, né? Nem que seja no seu íntimo, você tem essa satisfação de dentro de você, nesta encarnação, você querer ser feliz. Porém, eu disse é que nós acabamos não conseguindo essa felicidade na hora que a gente quer. E que a gente precisa trabalhar muito para que essa felicidade, essa alegria, essa satisfação interior, ela aconteça. Daí, o capítulo da reforma íntima que nós estamos hoje tratando faz com que todos nós, de alguma forma, buscamos, né, compensar essa falta com prazeres imediatos. Então, esses prazeres imediatos estão relacionados aos vícios, né? Relacionados à questão da sexualidade, né? Questão de situações as mais variadas possíveis, ambientes que eu frequente, né? Então eu busco ali uma felicidade, uma alegria momentânea. Mas como eu não consigo sair desse redemoinho, eu fico cada vez mais preso a essa hipnose coletiva que nos traz toda essa questão de não conseguirmos paz interior. Mas julgamos e ela vem com essas compensações totalmente alienadas. Ok? Então, isso forma, então, um mecanismo mental de reflexão. Como ela diz aqui, de reflexão automática. E é um processo coletivo de hipnose, como eu falei. E atua na ilusão. Porque se eu busco a compensação no álcool, na droga, no vício, no sexo, em várias questões, é uma ilusão isso. Mas isso se torna uma hipnose coletiva. Então, isso nos escraviza bilhões de almas nesse planeta. Então, essa reflexão automática, eu acho que a Denise vai falar sobre isso, né, Denise? Reflexão automática, não? Não sei. Reflexão automática é o hábito de consumir pensamentos estabelecendo uma rotina mental, sem utilização da consciência crítica. Então eu vou
conforme o dito popular, né, eu vou na onda. Está todo mundo fumando um baseado, eu vou fumar também. O pessoal diz que é legal. Mais ou menos isso. Né? Então, é uma estimulação condicionada. Mas isso traz questões muito graves, né? Como patologias mentais e orgânicas, obsessões e auto-obsessões. Elas surgem nesse cenário, então, compondo essa hipnose coletiva, compondo a psicosfera de bairros, de cidades, de estados e de países, continentes e mundos. Essa hipnose coletiva. Porque imaginem vocês que a órbita terrestre é composta de aproximadamente 40 milhões de almas. Um sexto está encarnado. E esses outros 5/6, né, eles atuam, influenciando-nos este planeta de provas e expiações que caminha agora para a regeneração. Então, se as influências podem ser negativas, mas ou influências positivas. Você imagina, então, sei lá, 30 bilhões de almas tirando Jesus dessa parada, né? Porque ele está nesses 40 milhões. Né? Tirando Jesus dessa parada, os outros estão nos influenciando uns aos outros, né? Trazendo as coisas boas, mas trazendo também, conforme a condição espiritual de cada um, trazendo as coisas ruins. Então, eles influem sobremaneira, como eu falei, na economia psíquica da humanidade, influindo, determinando mais do que nós imaginamos os rumos coletivos e individuais. E pode se traduzir na dignidade ou na leviandade dos propósitos. Okay? Então, esse é um clima social, político, de vícios, de sexo, de coisas que acontecem no dia a dia de cada um. E ainda não conseguimos atingir essa plenitude espiritual, os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Ok? Eu passo agora para o Mauro. Boa sorte. Bom, primeiro eu vou informar que esse livro, esse livro teve a primeira edição em 2003. É uma coisa que já vem mais ou menos antigo. Estou citando a data para a gente entender um pouco desse pequeno histórico da formação dessa hipnose. Nós vamos fazer aqui uma reflexão em favor da reeducação de nossos potenciais sobre um sistema, um dos sistemas mais delicados da atualidade, sexualidade. Né?
que é um campo sagrado das conquistas humanas. Sexualidade é tudo que diz respeito ao nosso relacionamento, os nossos relacionamentos com outras pessoas. Isso é a sexualidade, né? E com quem nos relacionamos e como nos relacionamos, né? E vamos falar que esse campo sagrado, ele foi destruído pelas mentiras. Eu vou chegar lá, calmamente, né? Que vem do latim, e entre outros significados do mentira, eles escolheram aqui utilizar inventar e imaginar. Ela vem do latim. E ele vai começar falando como que isso foi acontecendo, essa hipnose, essa orbe, cima da orbe, através dos tempos. Aqui ele começa falando da mídia eletrônica, principalmente da televisão, né? Desde 2003, né? E colocou o sexo em desalinho moral, né? E o sexo, com esse desalinho, ele obteve requintes de inferioridade, né? Parou de ter a importância que ele sempre teve. Então, porque ele teve um desalinho moral, começando com a televisão. Acho que não precisa nem explicar muito, né, o que ele quer dizer com isso aí. Basta a gente assistir televisão em vários horários, novela, filme, série, comerciais também, onde o sexo é tratado como a receita da felicidade, né? Na televisão, em tudo. E isso vai chegando ao conhecimento de todo mundo, né? Isso começou com a televisão, né? E a grande mentira são as invenções do relaxamento moral. E foi mudando a partir do momento que a televisão foi evoluindo, as mídias sociais todas, né? Ele foi dado como um relaxamento. Vamos seguir, como o Ricardo falou, a modinha, porque a moral mudou, não estamos preparados para uma coisa tão antiga, ainda vou falar mais coisa, né? Então isso aí pode fazer, isso é normal, isso daí. Começou a nos influenciar pela televisão. Aí tem um modismo, que o Ricardo falou, que todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Basta dar uma olhada no Instagram, no Facebook, o tipo de coisa que aparece lá. Né? Depois da televisão veio a internet, que ela piorou ainda mais esses estímulos para a devassidão, preenchendo o vazio dos solitários. Ele até chama aqui que essa devassidão, ela era entregue a domicílio. Por isso que fala que isso preencheu o vazio dos solitários, com imagens degradantes, né? Às vezes palavras, histórias degradantes, que o cara está lá e isso preenche o vazio do solitário. Isso daí ajudou a crescer essa hipnose. Internet. A internet foi, acho que a gota d'água. Porque se publica qualquer coisa na internet, né? Publica fake news, esse tipo de coisa. E essa parte ligada ao sexo, ela é muito ativa na internet. A gente recebe cada coisa e nem entende por quê. E tem gente que compra essa ideia que vem para dentro de casa. E ele entra nessa orbe, né? Nessa orbe, e ele vai entrando na moda. Nem comprar carro branco, né? Antigamente era carro de táxi. Aí uns importados começaram a fazer branco, todo mundo queria carro branco. Ah, não, vou comprar branco, todo mundo compra branco, né? Eu comprei um preto na época porque não se vendia carro branco. Você vê como é que muda, né? Então esse daí ajudou. Mas, aí ele cita um negócio que eu acho interessante. Começa no lar também, essa banalização da sexualidade. Mas como assim? Os próprios pais, quando tem um filho, uma filha bonita, ao invés de ensinar responsabilidade e pudor, quase sempre eles excitam a sensualidade precoce da criança.
Eu já sou um pouco mais velho, não sei se todos lembram. Na época do Tchan, era cheio de concurso de menininhas, pequenininhas, fazendo a dança da garrafa, não sei o quê, aquele monte de coisa que o Tchan tinha. E todo mundo fazia e achava normal aquilo. Não, deixa fazer, não tem nada a ver. Mas tem sim. Tem, porque os pais que permitiam isso, eles já estavam contaminados com essa hipnose. E achavam tudo normal e para o filho fazer parte da turma, inscrevia, né? E eles, como eu falo, incentivavam a sensualidade da criança, desde novinho. Era tudo bonitinho, mas não era não, né? E os pais eram escravos de referência de conduta. Então, para não se passarem por conservadores, né? E pai controlador, que não deixa o filho fazer nada, eles entravam na coisa e começava a banalizar o sexo desde que o filho era criança, né? Tá. Usar o sexo com responsabilidade, veja bem, não é contra o sexo, é como ele é tratado hoje, desde 2003, que o livro está falando. Não pode pensar que a gente é retrógrado, tudo, e não é tudo opinião minha aqui, é tudo da irmã, ela que falou. Mas essa parte de tratar o sexo com responsabilidade, não é todo mundo que consegue. A grande maioria não consegue tratar esse sexo, porque ele está contaminado por esse clima, é que pode dizer, sexual, que impera nos dias de hoje, né? E você tem que ter um sacrifício muito grande. Se você mudar de opinião, é vencer a si mesmo. Aí a reforma íntima e aquele acordo com o homem velho que a Ana Lúcia falou semana passada, né? O homem velho. Você tem que ver do jeito que você está, como é que você está, tentar mudar, ficar amigo dele e mudar os seus procedimentos. Isso é muito difícil. É um negócio bem difícil. Até numa outra palestra, acho que fui eu que falei, a gente falava, a Verônica, né, Verônica? Em ser melhor, rapaz. Então é difícil ser melhor. Como eu falei naquele dia, que a gente tem várias possibilidades durante o dia de tentar ser melhor. Elas acontecem a todo instante. E nesse do sexo também. Todo instante você pode melhorar. Mas como é que a gente vai melhorar? A maioria não consegue, né? E aí foi criado também a grande mentira da internet, das novelas, dos comerciais, é o amor sexual. Você não pode colocar o sexo como o único motivo do seu amor pela pessoa que você não deve, que você ama mesmo. Se for só o amor sexual, é um relacionamento fadado a não dar muito certo. Então, como é que a gente vai fazer isso se a gente tem vários gatilhos, né? Aí tem uma coisa que eu falava, né, as duas grandes pegadinhas do espiritismo: o corpo e o livre-arbítrio. Essa parte de você melhorar, de você tentar enxergar de outro jeito, o sexo passa pelos dois. Porque o corpo, ele é o poço das vaidades e dos desejos. Porque o corpo, ele libera energias capazes de gerar, ele é dotado de elementos magnéticos irradiadores com intensa força de impulsão. O corpo tem isso. Aí, tudo bem, não tem nenhum problema você tratar o seu corpo, cuidar do seu corpo, se sentir bonito, faz parte até do amor próprio, né? Mas o problema é que dentro de você um espírito, você é um espírito, né? E você vai tratar o seu corpo de acordo com aquilo que você tem na alma,
do jeito que você pensa. Então, se você está dominado por essa hipnose, você já quer ser bonito para quê? Chamar atenção. Nem pensa em saúde, é só para chamar atenção, né? E atrair as outras pessoas. Então, a gente tem que vencer essa briga conosco mesmo, né, para poder, antes ou quando tiver uma atração sexual, você entender que é um outro espírito. Esse espírito tem muita história, tem um jeito de pensar. Você tem que tentar enxergar dentro daquele corpo. O que acontece lá? Ele até cita aqui o Pequeno Príncipe, né? Quem adivinha a frase que eu vou falar? Pequeno Príncipe, todo mundo leu? Eu li 3 vezes, né? O essencial é invisível aos olhos, né? Mas quem está disposto a olhar o essencial no mundo de hoje? E tem vários fatores externos que nos impelem. O Ricardo tocou num negócio interessante. Sempre toca, né, Ricardo? Estou me guiando pelo que você falou, né? Mas o que impele? Primeiro é o corpo do outro e o seu corpo. É um fator externo que empurra esse tipo de procedimento sexual, né? E isso fica difícil, porque de tanto pessoal pensar desse jeito, cidades, tudo, tem umas que estão impregnadas com esse tipo de pensamento. Ou depende de onde você tem mais o seu convívio social, né? Nada contra, não sou conservador de jeito nenhum, mas pensa, num baile de carnaval de hoje em dia, o que impera lá? Ninguém vai conhecer o espírito do outro que está sambando. Acho que não. Eu nem vou em carnaval, nunca gostei. Eu era conservador quando era jovem. Agora eu sou quase velho, me desconservando um pouco mais. E então, você vai no carnaval, você vai num boteco. É o que nós falamos aqui, foi falado aqui, não sei se foi, sobre obsessão. Quando você tem os maus pensamentos, o que você atrai num ambiente desse? Num bar. Você vai atrair espíritos que gostam do ambiente, que gostavam das bebidas antigamente. E ele vai só te incentivar. Se você está com esse pensamento mais voltado para o sexo, também vai criar um ambiente que todos nós somos mais ou menos médiums, né? Então, em todo lugar, a gente é influenciado pelos espíritos. Aquele negócio do tempo, eu sempre me confundo. Quanto tempo que fica, que abre aqui a pineal, que a gente faz o contato com o mundo espiritual? 1h30? A de 1h30 abre a nossa glândula e nós temos o contato com o mundo espiritual. E vai se aproximar desse contato tudo que for semelhante ao que você está pensando naquele momento. Então não tem como, num ambiente infectado por esses espíritos mais ligados à matéria, e você tem pensamentos muito bons. Você acaba pensando e vai encostando todo mundo. Então, essa influência externa, ela complica muito a nossa vida. Aí vai depender do nosso livre-arbítrio, né? Por que vai definir Desculpa. Vai depender porque a gente tem que saber as atitudes que nós vamos tomar num ambiente desse. Mas é muito difícil mesmo, né? Eu sempre conto a minha experiência de parar de beber. É difícil nas rodas sociais. Você acaba indo para acompanhar a maioria, né? E aí você consegue ver que é difícil. Alguns amigos que bebem param de te convidar, porque você não bebe mais nada alcoólico. Eles acham que, sei lá, você ficou mudo, alguma coisa, não conversa mais. Mas não é isso. Não preciso tomar cerveja para conversar com quem? História do prazer imediato. Mas por que não chama um cara que não bebe? Eu não consigo entender até hoje, né? Porque eu saio com um monte de cara que bebe e não bebo, tomo suco de melancia. É uma delícia. Então, a gente tem que tomar cuidado
Porque tudo isso que acontece com a gente, atração física, tudo, é a lei universal de sintonia. A gente vê o corpo físico conforme o que fazemos na intimidade. Mas aí entra o espírito. O espírito é imortal, não é você que é imortal. Então, tudo que nós fazemos aqui nessa vida é para nos prepararmos para a continuidade da vida do espírito. Nós não vamos sair daqui completo, com o espírito bacana, vai chegar e... Não, ele vai chegar com defeitos. Mas a gente tem que fazer tudo para melhorar. E esses prazeres imediatos não tem nada a ver com a eternidade do espírito. Ele não tem. Né? Então, o que eles falam aqui? E a gente tem que estar sempre, quem quer melhorar, eu falo sempre isso em qualquer palestra, né? Até se eu falar do Corinthians, acho que eu vou falar isso aqui, né? A gente tem que procurar estar sempre no estado de oração. Né? Como é que é o estado de oração? Quando você está fazendo uma prece, você aprende a olhar o que existe além do que os olhos podem enxergar. Esse é o estado de oração. Você vai num lugar, hoje em dia, pode estar com o clima infectado por maus pensamentos, tudo. Você faz uma oração que você chega mais imune num lugar desse, então você pode não se entregar aos prazeres da carne. Né? Estou falando em churrascaria. Né? Não tem uma churrascaria. Chamava prazeres da carne, né? Então, nós vamos ter... Ele acha que você tem esse estado de oração. Além de estar sempre o dia todo orando de um jeito ou de outro, ele recomenda que você faça a sua oração assim que você acorda. Por quê? É interessante, eu costumo fazer quando eu durmo, né? Porque vai ser o primeiro contato que você tem com o corpo depois de uma noite, que ele chama aqui de emancipação, seu corpo tem. Seu espírito tem quando você dorme, né? Você sempre evolui um pouco. Então você faz uma oração, volta para o seu interior e começa a perceber do jeito que você é. É a reforma íntima do estado de oração. Esse livro fala disso, né? Se esse tema está aqui é porque uma coisa que nós temos que reformar, essa parte da sexualidade. Então, é o primeiro contato com o corpo após uma noite de emancipação, né? Ele é o preparo para que consigamos nos elevar acima das sensações, permitir a fluência de sentimentos novos. Então, a oração é muito importante, ela não é feita só para pedir, feita para agradecer também, e você pode pedir. Você pedir ajuda para que você mude os seus maus pensamentos, para que você consiga evitá-los, e quando vier perceber, seu pensamento não é um pensamento que se espera, um espírito que caminha para a eternidade, e você fazendo essa oração, você permite a fluência de sentimentos nobres. Devemos lançarmos no preparo do espírito. Entender, superar isso daqui. Se os teus olhos enxergarem a luz na visão do mundo que nos cerca, todo o seu corpo terá luz. Então, falando mais um pouquinho da sexualidade, a gente tem que pensar, não é deixar, é continuar tendo sexualidade, os relacionamentos, tudo, mas agir com mais responsabilidade, por que não dizer ética? Tem que ter ética nisso. Né? Porque aquela parte do amor sexual que falou lá, eu esqueci de falar, o que ele acaba gerando? Acaba gerando desconfiança, ciúme, e não adianta, você tem que ter mais responsabilidade e não estreitar um relacionamento com uma pessoa só por causa do sexo. Isso não tem base sólida para levar nenhum relacionamento para frente. Então, é isso aí que eu vou falar. Certo? Para
complementar, nem sei se complementei. Você tem uma outra coisa para falar, não tem? Por favor, senhor Ricardo. Eu vou até sentar agora. E queria complementar, Mauro, no final aqui, a oração, ela desperta forças ignoradas. É uma realidade. Neste caso dos nossos potenciais. E serão, então, farta fonte de paz de espírito, que nós comentamos no início. Né? Porque o nosso mundo, a nossa vida aqui nesse planeta, é um dinamismo de percepções e de estímulos. Então, a gente tem que se equilibrar nessa questão. E é que Jesus disse que nós temos que, somente dessa forma, a gente vai iluminar nossos olhos para que tenhamos luz na visão do mundo. E segundo ele, então, que o Mauro já citou, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E, terminando aqui a nossa palestra de hoje, temos aqui um capítulo que já tratamos através de uma palestra do Vanderlei, a ética da transformação. A questão da renúncia, que eu sempre falo. Então, ele traz aqui sugestões maleáveis que nós podemos ter para conseguir esse processo, né, de autotransformação. Um deles é a renúncia. Então, essa reforma íntima, essa mudança íntima, exige uma seletividade social de ambientes e de costumes, em razão dos estímulos que produzem reflexos no nosso mundo mental. No entanto, a renúncia deve ser de ampliar também o terreno das opiniões pessoais e valores institucionais, para os quais frequentemente o orgulho e o egoísmo nos iludem. Deu para entender? Então, no que se refere à vigilância, tão falada, né, do orai e vigiai, é a atitude de cuidar da vida mental, cultivar o hábito da higiene dos pensamentos, da meditação no conhecimento de si mesmo, da absorção de nutrição mental digna de boas leituras, de boas conversas, diversões e ações sociais. Por meio dela, igualmente, despertamos na intimidade das forças novas. E se encontram, que nós temos, mas que se encontram adormecidas ou sufocadas por nossos descuidos de cada dia. Para terminar, realmente, eu vou falar do amor incondicional. Por quê? Aprender o auto-amor é o maior desafio de quem assume o compromisso da reforma íntima. Porque a tendência humana é desgostar da sua história de evolução.
ao tomar consciência do ponto em que se encontra ante as leis divinas. A dificuldade que nós temos em entender e praticar o amor incondicional. Digo mais, amor incondicional ainda não é deste mundo. Nós não temos ainda condição de amar incondicionalmente, mas temos condição de nos amar, para que possamos amar ao próximo, sem julgamento. É difícil. Exatamente. Então, sem amor, a reforma íntima, ela se reduz a uma tortura íntima. E você quer evoluir, mas não consegue. E falta auto-amor. Falta o não julgamento. Então, aprender a gostar de si mesmo, independente do que fizemos no passado e do que queremos ser no futuro, é a estima a si mesmo, um estado interior de júbilo com o nosso retorno lento, porém gradativo, para uma identificação plena. Temos a questão da socialização também, que se o egoísmo é grande adversário do nosso progresso, então a ação de grupos de educação espiritual, como este aqui, muitos e muitos outros que existem, será excelente medicação contra o personalismo, contra o egoísmo e a vaidade. Então, temos que destacar o valor das tarefas doutrinárias pregadas de afetividade, de senso moral. E por último, caridade. Caridade é a socialização que pode imprimir novos impulsos e reflexões no terreno. Caridade é o dínamo dos sentimentos. Muito obrigado por vocês nos escutarem. Esse capítulo ninguém quis escolher. Nenhum dos nossos palestrantes quis escolher. Aí nós ficamos esperando, eu e o Mauro, aí a gente pôs para frente, pôs para trás, pôs para frente. Ninguém, todo mundo passava em cima e falava, não, esse aqui, irmão, posso falar de outra coisa? Pode. Bem, mas sobrou, né? Acho que a gente saiu bem. Ninguém aplaudiu.